Como Estevão, hoje no Chelsea e na seleção brasileira, escapou do Grêmio. Quando ele tinha apenas 14 anos de idade, o Grêmio sondou, tentou trazer ele, mas não foi possível. Eu vou falar sobre isso e também como são feitos os contratos das categorias de base. Teve uma mudança importante de tempos para cá. Vamos conferir também como foi a apresentação de William, o novo meia gremista. Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando aqui no canal do Gabardo em nome de Arroz Prato Fino e KTO. Dá uma conferida lá na chance extra com a KTO, porque hoje tem Bolívia e Brasil na altitude de Eu Alto na Bolívia, última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Deixa eu dar uma conferida como estão as odds neste jogo. Bolívia, vitória da Bolívia, 13,50. Empate, 3,20. E vitória do Brasil, 2,25. Dá uma entrada lá na KTO para conferir. Tem chance extra para a seleção brasileira contra a Bolívia. Aliás, falando em seleção, já deixa eu começar com esta história. É do Estevão, porque hoje ele é jogador da seleção brasileira. Aliás, o Estevão, com 18 anos de idade, foi aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti como titular na partida anterior das eliminatórias, na vitória do Brasil contra o Chile no Maracanã, e jogando muito bem. Claro que para o jogo de hoje deve ter algumas alterações na equipe, mas hoje o Estevão é um jogador da seleção brasileira e de confiança do técnico Carlo Ancelotti. E vendido pelo Palmeiras por 45 milhões de euros para o Chelsea da Inglaterra, com previsão de bônus se atingir metas de mais 16 milhões de euros. Isso é muito dinheiro. Pois o Grêmio, isso foi 4, 5 anos atrás, ali quando o Estevão tinha só 14 anos de idade. O Grêmio deu uma sondada nele, como acontece com todo jogador jovem, todo menino, todo garoto que se destaca, e é observado nos torneios de base, e isso aconteceu com o Grêmio. O Estevão esteve no radar do Grêmio, quando ele estava no Cruzeiro, antes de sair do Cruzeiro para o Palmeiras. A informação que o Grêmio recebeu na época, quando sondou o jogador, e esta informação foi publicada nesta terça-feira pelo GE, pelo competente repórter Rafael Fávero. Bom, ele trouxe essa história, publicou esta informação no GE, né? E eu dou o crédito aqui da informação do Fávero, da sondagem que o Grêmio fez lá atrás pelo Estevão, e recebeu a informação de que o custo seria de 60 mil reais por mês, aproximadamente 60 mil reais por mês. Não para contrato profissional, porque não pode se assinar um contrato profissional com um atleta desta idade. Mas aí entra como uma espécie de ajuda de custo, né, para a família. Isso acaba acontecendo em muitos clubes para atrair jogadores com essa idade, 13, 14, 15 anos. Se oferece uma ajuda de custo para os familiares, né, se leva a família para a cidade do clube para ele se desenvolver como jogador de futebol até poder assinar o seu primeiro contrato profissional. Bom, o Grêmio entendeu que por este valor não tinha possibilidade de avançar para um garoto de apenas 14 anos de idade. Em 2021, ele saiu do Cruzeiro e na época foi uma polêmica enorme, os dirigentes do Cruzeiro ficaram muito irritados com a atitude do Palmeiras, que conseguiu captar o Estevão e levar ele para São Paulo junto com seus familiares. A informação de bastidor do Palmeiras é que não foi preciso pagar estes 60 mil reais por mês, pagou menos. Mas, enfim, ele foi para o Palmeiras, do Cruzeiro para o Palmeiras em 2021, e aí o Palmeiras trabalhou no desenvolvimento dele como jogador. Em 2024, em janeiro, já foi promovido para o grupo principal, deu retorno dentro de campo e foi vendido para o Chelsea por este valor aí que eu citei. Ele já está na Inglaterra, né? E sendo convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira principal. Então, Estevão esteve no radar, foi tentado pelo Grêmio, mas acabou escapando. Tem um ponto importante aí, que é uma mudança em relação a não só o Grêmio, mas outros clubes do futebol brasileiro também, que estão fazendo no pagamento de salários ou ajuda de custo para jovens jogadores que surgem como revelações. No caso do Grêmio, acabaram acontecendo alguns casos de jogadores jovens que ali chegou no momento de assinar o primeiro contrato profissional, se pagavam um valor alto, 60, 70, 80 mil reais por mês, para garantir, para não correr o risco de perder este jogador. Só que aí
o jogador ficava ali 1 ano, 2 anos e não acontecia como jogador de futebol profissional. Ficava na reserva, entrava, não empolgava e cumpria ali o contrato recebendo um salário alto, o clube bancando este salário alto. O jogador, como se diz do futebol, não explodiu, não aconteceu como atleta, né, de futebol profissional. Não deu certo. Então o Grêmio e outros clubes também começaram a fazer uma alteração da seguinte maneira. Isso aconteceu agora com, por exemplo, com o Alisson e com o Riquelme. No primeiro momento, ali no primeiro contrato profissional, um salário mais baixo, muitas vezes fica em torno de 15, 20 mil reais por mês, com diversas cláusulas com a previsão de bônus para mudar o salário de acordo com o rendimento do atleta. E as cláusulas são as mais variadas. Número de partidas disputadas, convocações para seleções de base, e aí vai se ativando os gatilhos e o salário vai sendo elevado. E é o que está acontecendo agora com o Alisson, com o Riquelme, né, que já estão ganhando um salário bem melhor porque conseguiram entregar boas atuações no grupo principal. Então, é uma maneira de assegurar a permanência dos jogadores sem ter que gastar um valor muito alto e daqui a pouco o cara não acontece como jogador de futebol profissional. Claro que num caso como o do Estevão, é exceção, né? Bom, no Grêmio lá, é claro que tinha uma concorrência muito pesada do Palmeiras, não foi possível trazer esse jogador, mas tem um ou outro caso que tem que se abrir uma exceção e se pagar um valor maior. O Gabriel Mack, por exemplo, que é uma joia da base do Grêmio, já teve proposta do Chelsea, agora tem proposta do Shakhtar, tem uma situação diferenciada, um jogador que está muito bem protegido contratualmente pelo Grêmio. Bom, a terça-feira também foi marcada pela apresentação de um jogador muito importante, William, novo reforço do Grêmio. Depois de uma negociação ali no final da janela, ele acabou sendo anunciado depois que terminou a janela, porque era um jogador livre no mercado, depois da passagem pelo Fulham da Inglaterra. Aliás, falei do Estevão no Chelsea, o William jogou muito tempo no Chelsea, com grandes atuações lá, né? Pois o William agora é jogador do Grêmio e deu, nesta terça-feira, a sua entrevista coletiva de apresentação. Uma expectativa muito grande. O Grêmio é um clube gigante, com uma torcida muito apaixonada, que apoia muito o clube, apoia muito o time, tanto nos momentos bons como nos ruins também. E com certeza a expectativa é a maior possível para poder trazer alegria para o torcedor gremista, né? De alguma forma. A gente sabe que no futebol são só 3 resultados: vencer, perder ou empatar. E nem sempre a gente vai conseguir vencer, mas o que eu posso deixar claro para a torcida do Grêmio é que jamais vai faltar empenho, profissionalismo, entrega da minha parte, também dos meus companheiros. Então, com certeza a expectativa é muito, muito alta para que eu possa estar em campo e sentir esse calor da torcida o mais rápido possível. Novo contratado do Grêmio, com uma expectativa enorme em relação ao que ele pode fazer daqui para frente. No novo meio-campo do Grêmio, que tem o Cuejaro jogando melhor, que vai ter a estreia do Arthur contra o Mirassol e que agora tem também William à disposição do técnico Mano Menezes. Valeu, pessoal. Vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Fique inscrito aqui no canal do Gabardo, ative as notificações, deixe o like. Muito obrigado. Até a próxima.